Deixe os afazeres. Ah, irmão, não posso, hoje é dia de eu fazer a minha faxina. Se programe. Faça a sua faxina durante meio-dia. E meio-dia tire para buscar o Senhor, para falar com Ele. Mas você pode dizer, mas pastor, hoje é dia de eu lavar a minha roupa à tarde. Lave a roupa à tarde, mas separe a noite para você falar com o Senhor. Glória a Deus. E Jesus foi orar à parte. Observe que Jesus, ele estava precisando orar a sós. Jesus, ele quer muitas das vezes, irmã Luciana, que nós oremos a sós. Há um louvor que diz: entra no quarto, feche a porta. E o que mais? Chegou a hora de falar. Dobre o joelho. E o que mais? Então, irmão, quando você dobra o seu joelho, que você adora ao Senhor, tenha certeza que Ele está ali ouvindo a sua petição. Louvado seja Deus. E Jesus ordena aos seus discípulos e eles vão. E eles vão. Mas a minha Bíblia está na sua Bíblia que os discípulos estavam já no meio do mar. Ou seja, no meio da embarcação. Na metade do caminho, irmão Emerson. Mas aí você pode até questionar e dizer assim: pastor, como é que o Senhor me afirma que lá era a metade? A Bíblia está dizendo, porque a trajetória que Jesus tinha determinado para os seus discípulos, ela havia um ponto de partida e um ponto de chegada. E lá de onde Jesus ordenou, louvado seja Deus, até o local, bendito seja Deus, da Galileia até Cafarnaum, aonde era o local determinado, louvado seja Deus, haviam 22 quilômetros de navegação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porém, quando nós observamos a palavra que diz, e a embarcação estava no meio do mar, 22 dividido por 2, significa que a 11 quilômetros de onde os discípulos estavam, Jesus estava orando à distância. Louvado seja Deus. E de repente a Bíblia diz que sobreveio uma grande tempestade, a ponto de que os discípulos se apavoraram e estavam remando, cansados, louvado seja Deus, exausto, aleluia, de remarem. E aquele negócio, tem gente que diz assim: fulano dá um passo para frente e 2 passos para trás, ou 1 passo para frente e 1 passo para trás, 1 passo para frente e 1 passo para trás, não sai, ou seja, não sai do lugar. Talvez você nesta noite tenha dito: pastor, a minha vida está desse jeito. Quanto mais eu planejo as coisas, mas parece que ela vai para trás. Não é assim, irmão? Parece que na nossa vida, quanto mais nós trabalhamos, quanto mais nós lutamos, quanto mais nós obedecemos a ordenança de Deus, mas parece que as ondas, elas nos puxam cada vez mais para trás. Glória a Deus. O mar da Galileia é um lago, ou um lago com aproximadamente, bendito seja Deus, eu disse 22 quilômetros, porém não, 21 quilômetros, louvado seja Deus, de extensão. O mar da Galileia, ele tem
cerca de 21 quilômetros de extensão. E a ordem de Jesus era que passasse para o outro lado, porque a largura máxima do mar da Galileia é de aproximadamente 14 quilômetros. Louvado seja Deus. De largura. E a extensão de onde Jesus tinha determinado seria 21 quilômetros. Louvado seja Deus. E está lá os discípulos remando. E está lá os discípulos apavorados por causa da tempestade. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o barco estava no meio do mar. Está lá em Mateus, que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 14, e versículo de número 24. Bendito seja Deus. E se os irmãos quiserem mais um detalhe, louvado seja Deus, eu não vou me prolongar muito por causa do tempo, mas se naquela região era comum, na região da Galileia a Cafarnaum, era comum, irmão, louvado seja Deus, a formação de tempestades. Era comum naquela região, missionário José, a formação de tempestades. Por quê, pastor? Sabe por quê, irmãos? É porque o lago da Galileia, esse lago, essa trajetória, irmão, fica numa depressão, ou numa dimensão, ou numa baixa atitude, louvado seja Deus, muito abaixo do nível do mar. Louvado seja Deus. E esse local era cercado por montanhas. Montanhas. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, louvado seja Deus, correntes de ar frio das montanhas se encontravam com o ar quente do mar. Então formava ali ondas gigantes, formavam-se tempestades repentinamente naquela região, porque quando vinha o ar frio com ar quente, com o vento, formavam-se ondas quase a 3 metros de altura. E os discípulos estão lá nessa peleja, mas eles estavam obedecendo a vontade e a ordem de Deus, a ordem de Jesus. Deixa eu dizer para você nesta noite, quando nós estamos recebendo a ordem de Deus, pode se levantar vento, pode se levantar tempestade, pode se levantar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas deixa eu dizer para você nesta noite, o barco que Jesus ordenou que você entrasse, ele não vai afundar. Aleluia. E eu encerro, irmão, nesta noite. Tinha mais. Essa era uma mensagem que levaria cerca de 40 minutos no mínimo, mas eu tenho que reduzir por causa do tempo que já estourou. Glória a Deus. Mas os discípulos estão lá remando. A Bíblia diz que a 4ª vigília da noite, ou seja, cerca de aproximadamente 3 horas da manhã, os discípulos observam e vê um vulto andando por cima das águas. Eu vou pegar pesado, você não entendeu. Na tempestade que você está passando, Jesus está chegando. Jesus ordena aos seus discípulos durante o dia. Segundo alguns historiadores, diz que Jesus deu a ordem aos seus discípulos cerca de entre 6 horas
a 8 ou 6, 7 da noite. Devido às regiões, tem local que 6 horas da manhã o sol ainda está um pouco de fora. Foi entre esse período. Mas vamos calcular. Quem é bom, que nem o Emerson, ele é bom de cálculo. Então vamos calcular 8 horas, vou botar 7 horas da noite até 3 da manhã. Dá que hora, irmão? Hein? 6 horas ou 8? Quem é bom de... Rapaz, tem universitário aqui. 7 horas. 7 horas de luta. Quantas? 8 horas. Pronto, 8 horas de luta. 8 horas de luta. 8 horas remando. As ondas furiosas, as ondas altas. Mas ele estava lá. Ele disse: eu chego. Ele diz: eu chego, porque Jesus mandou. E da outra vez a tempestade se levantou, mas ele estava conosco no barco. E agora? Mas tinha, eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que tinha alguns questionadores ali também. É comum. Era comum. A ponto de que Tomé disse, quando Jesus ressuscitou, ele disse: eu só acredito se eu ver. E se eu tocar, não preciso nem, eu quero tocar. Com certeza já tem alguém questionando a ordem de Jesus. Olha aqui para mim, irmão, em nome de Jesus. Quem aqui nunca questionou uma ordem de Jesus? Quem nunca questionou? Mas Jesus, às vezes a gente chega e diz assim: Jesus, por que isso, Jesus? Jesus, por que essa luta, Jesus? Eu estou fazendo a tua vontade, Jesus. Eu estou adorando o seu nome, Jesus. Eu estou na igreja, Jesus. Eu estou te buscando, mas por que essas lutas? Aleluia. Bendito seja Deus.